Boa noite, igreja. Seja bem-vindo, sente-se no seu lugar e abra sua Bíblia em Êxodo 33, versículo 12. Diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes: Conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. O que é importante nós entendermos é que o povo de Deus, quando Deus os tirou do Egito para levá-los a Israel, Deus queria não só introduzir aquele povo na terra e cumprir a promessa dada a Abraão. O que na verdade Deus queria é tornar Israel um reino, uma nação de sacerdotes. Eu estava até conversando com o Bosco ali dentro da minha sala, ele foi lá tomar um café comigo. Enquanto ele tomava o café, ele estava conversando, mas não é conversa fiada não, ele estava falando sobre Deus. Um dos grandes erros hoje de nós pastores e de nós cristãos é achar que o importante é só a salvação. A salvação é o primeiro passo. Tem muitos salvos que estão salvos sendo destruídos pelo mal. Como Enéas, era um homem de Deus, um santo, estava no meio do povo de Deus, mas estava há 8 anos paralítico em cima de uma cama. Até que Pedro chegou lá e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. Para Enéas poder entender, para ele poder compreender. Aquela mulher de Lucas 13, Jesus disse que ela era filha de Abraão, mas, no entanto, quem amarrou a vida dela durante 18 anos? Satanás. Ela não era de Deus, mas estava presa. Porque Deus não te chamou para a igreja, calma, não se preocupe. Deus não te chamou para a igreja para te levar para o céu, não, irmão. O céu é depois. Fica tranquilo. Calma, você não vai se perder. Mas Deus nos traz para a igreja para nos devolver o reino que nos foi roubado. Porque quando Deus criou, Ele criou um reino. Você pode ver que Ele fez Adão para poder dominar aves, animais, o que se rastejava, o que estava dentro das águas. Tudo Ele entregou o domínio para Adão. Mas Adão perdeu esse domínio. E muitos de nós, hoje cristãos, também não temos esse domínio, porque mesmo que nós nos tornamos salvos, aceitamos a Jesus, sentamos numa igreja e ficamos cantando: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. A gente só nunca chega lá. Desempregado, doente, família destruída, desanimado, triste, desencorajado, abatido, sofrendo, mas eu não largo Jesus. É uma declaração linda, maravilhosa, realmente não devemos largar, mas nós precisamos entender que nós somos trazidos a Deus para nós passarmos a termos o controle das coisas. Faraó era rei do Egito até Moisés chegar lá. Quem passou a mandar no Egito quando Moisés chegou? Quem passou a mandar? Quem passou a mandar no Egito, irmão? Moisés, porque o que Moisés falava acontecia, até por fim o faraó soltar e as coisas ser como Moisés estava decretando. Ele entendeu isso. E o que Moisés entendeu que fez ele
reinar, que fez ele assumir o controle, assumir o domínio. Moisés entendeu que dependia daquilo que ele conhecesse, daquilo que ele soubesse. Que às vezes é o que hoje nós, a maioria de nós cristãos, nós não nos preocupamos em conhecer a Deus. Desde que Deus nos dê uma vida boa, casa, comida, família, que a gente tenha as coisas temporárias, que vamos ficar aqui na terra enquanto a gente precisa disso. Nos dê um bom emprego, um bom salário, nos guarde de alguns problemas, outras coisas a gente pode resolver. Desde que a gente tenha isso, para nós é bênção. E nós não nos importamos com a consequência. Porque para Israel, poxa, eles viram milagres, mar aberto, praga no Egito, eles guardados, protegidos, nada chegava. Eles tomaram água da rocha, eles comeram do maná do céu durante 40 anos, não morreram no deserto. Delivery era apresentado, não precisava nem trabalhar, recebia a comida da porta de casa. Tudo isso por causa de um homem só. E por que esse homem só fez tudo isso? Porque no meio de 1 milhão, vamos colocar por baixo, no meio de 1 milhão de pessoas, só esse homem conhecia o Deus que abria mar, o Deus que tirava água de rocha, o Deus que mandava comida do céu. Só esse homem conhecia esse Deus. Tanto é que você pode pegar a sua Bíblia e você vai ver, faltava uma coisa, Israel murmurava, que às vezes é hoje comigo e contigo. Quando falta alguma coisa, a gente não sabe orar, a gente não sabe determinar, a gente não sabe confiar na palavra de Deus, declarar a sua palavra na nossa vida, nós reclamamos. E eles, antes de ir pedir ajuda, sempre eles murmuravam, reclamavam. Depois eles iam com Moisés. Moisés, não tem comida. Moisés, não tem água. Moisés, estamos morrendo de fome. Moisés, estamos morrendo de peste. Moisés era como se fosse Deus para eles. Mas, na realidade, o que Deus queria não é só que Moisés fosse. O que Deus queria é que todos eles fossem iguais a Moisés. Você vê que uma certa época, por exemplo, tinha 2, assim do nada, começou 2 judeus lá profetizando, aí o Josué viu, chegou lá, não, você não pode fazer isso, você não é Moisés. E ele chega lá com Moisés e diz assim, Moisés, eu achei 2 profetizando e eu mandei calar a boca. Mas para que você fez isso? Quisera eu que todos vocês profetizassem. Você não ia me causar problema. A gente seria tão abençoado se todo mundo... O Josué mandou calar a boca. Ele manda ficar quieto. E Moisés ainda disse, você está com ciúme por minha causa? Eu queria que todos vocês, não somente 2. Porque aqueles 2 que estavam profetizando é porque conheceram a Deus. E nós, na maioria das vezes, como Israel, a gente quer a terra, a gente quer a conquista, a gente quer a bênção, mas nós não nos preocupamos de conhecer a Deus. Irmão, o diabo é um negociante. Sabe o que ele negocia? Almas. E o diabo não faz questão que eu tenha uma boa vida, que eu tenha uma vida confortável, desde que depois eu vá para o inferno. Onde Satanás sempre trabalhou para enganar o homem é no seu conhecimento. Porque se eu não conhecer a Deus, eu continuarei a ser a mesma pessoa que eu sempre fui. A diferença é que eu estou num altar, tenho um título de pastor, mas sou aquele depravado, sou aquele enganador, mentiroso, fofoqueiro, sou aquela mesma pessoa de outrora, não mudei. Então ele não vai se preocupar que eu continue assim. Para ele é até legal, porque eu posso até levar outros comigo. No caso, convido você. Né? Então, o maior problema nosso é não conhecer o nosso Deus. Por isso que Moisés, ele chega para Deus e diz, o Senhor me manda subir e o Senhor não me faz saber quem é que vai comigo. Eu quero, e o Senhor diz que me conhece pelo nome, que eu achei graça, que eu tenho o teu favor. Se eu tenho o teu favor, então
me faça conhecer o teu caminho. Enquanto o povo de Israel está preocupado com terra, com cabrito, com bode, Moisés está preocupado com o quê? Em conhecer a Deus. Pare com essa correria atrás de coisas terrenas, porque as coisas terrenas estão conectadas a nós através da vida espiritual. Se nós conhecermos a Deus, nós teremos aqui na terra de tudo. Porque Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o quê? O reino. E o que vai acontecer se eu tiver o reino e a justiça? As demais coisas serão o quê? Então o que eu preciso fazer? Como Moisés, a minha oração não deve ser quando eu precisar de alguma coisa, a minha oração não é pedir aquela bênção, é pedir aquele favor, pedir aquela graça. Eu posso pedir? Posso, mas se eu conhecer a Deus, eu não vou pedir. Pega na Bíblia. Não, vamos fazer. Pega na Bíblia e veja nos evangelhos quando Jesus pediu alguma coisa para Deus. Por que ele não pedia? Porque ele já tinha, ele somente distribuía o que Deus já havia dado. Você pega, por exemplo, Paulo. O que Paulo fez? Quando Paulo conheceu a Deus, ele diz assim: o que eu recebi, eu também entreguei. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você pegaria, por exemplo, vamos supor que você tem um cofre aonde tem milhões de reais guardados lá dentro. Você pegaria essa chave desse cofre e daria para uma pessoa que você não conhece? Você daria? Se você desse, é gente boa pra caramba. Eu vou pedir a Deus, né, para te dar um cofre cheio de grana, para você fazer caridade. Como é que Deus vai me dar algo que muda o mundo, que muda a minha vida, se eu não conheço Ele? Se você é uma pessoa inteligente, você diz que não dá para quem você não conhece, então como é que Deus vai me dar? E eu fico dentro da igreja: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, põe lá, Senhor, põe aqui, Senhor, faz lá. Não é assim que os crentes oram? E por quê? Porque não conhece a Deus. Por isso que fica pedindo, como eu já fiz isso, irmão. Eu ficava: Deus, toca lá, naquele doente, no hospital. Você faz isso? Faz diferente. Vai lá no hospital e põe as suas mãos, porque aquele que crê em mim porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Para de pedir. Parece que Deus é um velhinho gagá que nós temos que ficar falando para ele, direcionando ele, ó, a manete aqui, ó, puxando. Leva para lá, traz para cá, gira aqui, faz aquilo, né? Então você quer salvar as pessoas: Senhor, salva minha mãe. Vai pregar para ela. A palavra você pode pedir: Deus, me dá uma palavra que toque o coração da minha mãe. Agora você fica na igreja pedindo para Deus salvar. Tá bom. Vai lá e prega. Porque se a sua mãe for para o inferno, foi porque você deixou. Porque a palavra Deus deu a você. Mas quem tem que pregar, Deus não deu nem aos anjos, Ele confiou a nós, porque Ele acredita que nós somos capazes de fazê-lo. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus.
Por isso que Moisés não está preocupado, Senhor, eu quero que o Senhor ponha anjo do meu lado, eu quero que o Senhor guarde a gente nessa jornada, eu quero que o Senhor proteja, eu quero que o Senhor faça a gente conquistar. Ele está dizendo, Senhor, eu quero conhecer o teu caminho. Aonde é que o Senhor está passando? Eu quero passar onde o Senhor passa, eu quero ir aonde o Senhor está indo. A maioria de nós tomamos decisões nossas, dá errado, e nós falamos, Senhor, agora só Tu. Era Deus desde o início, irmão. Se a gente tivesse perguntado antes, por que a gente dá com esses problemas na vida? Porque nós não perguntamos, nós agimos, fazemos, o negócio não dá certo, e aí nós falamos, Deus, eu não entendo, eu sou crente, eu estou orando. Você está orando, mas você está tomando suas decisões. Conheça os caminhos de Deus, Deus tem o seu caminho, o caminho de Deus é um e o nosso é outro. Completamente diferente, nunca é igual. Olha o que diz o profeta Daniel, Daniel 11, versículo 32. Olha o que Daniel falou, onde é que está o nosso problema? A graça já está sobre nós, a bênção já foi nos dada, tudo já foi conquistado, pertence a nós, e Deus quer que a gente assuma. E faça o que deve ser feito. Então ele diz, aos violadores do concerto, da aliança, ele com lisonjas vai fazer o quê? Perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará o quê? O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Pode fazer uma pergunta? Quem era Nabucodonosor? Quem ele era? O rei de onde? Mas quem é que governava a Babilônia? Era Daniel, porque ele é que conhecia Deus. Ele é que trouxe resposta de sonho que Nabucodonosor teve e que nenhum sábio da Babilônia decifrou. Mas há um Deus que revela coisas ocultas e escondidas. Mas revela para quem? Revela para quem o conhece. Ele não revelou para Nabucodonosor, ele revelou para Daniel. Porque Daniel conhecia a Deus. Quem é que governava o Egito? Faraó ou José? Porque o espírito de sabedoria não estava em Faraó, estava em José. Por que o Faraó tira o anel e entrega na mão de José para ele governar o Egito? Porque ele não tinha o que José tinha. E qual era a diferença do Faraó para o José? Era o conhecimento. Quem foi que manteve o Egito 7 anos de fartura e na escassez o Egito e o mundo naquele tempo não padeceu fome? Por causa daquele que conhecia Deus. O que Deus está procurando hoje, pessoas? Pessoas que querem conhecê-lo. Porque quem conhece a esse Deus da Bíblia, esse Deus que José conheceu, que Daniel conheceu, que Abraão conheceu, que Davi conheceu, esse Deus que Paulo conheceu, o Deus que Pedro conheceu, quem conhece esse Deus fará. Que conhecer a Deus vai me fazer? Vai me capacitar para eu fazer o que Ele me trouxe ao mundo para fazer. Ele me habilita, quem vai fazer sou eu. O que o governo faz? Ele habilita o policial. Ele não vai para a rua prender bandido. Quem prende é o policial que está habilitado para fazer isso. O que Deus fez? Deus nos habilitou para a gente destruir Satanás. Quem vai ter que fazer isso somos nós. Por isso ele diz, eu vos dei o quê? Poder. Para quê? Para sofrer, passar privação, provação, ficar desempregado, passar fome, miséria, viver doente. Não, ele nos deu poder para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Quem vai pisar é tu. E tem gente pedindo, Senhor, tira esse mal da minha vida. Deus, eu não aguento mais. Irmão, conheça
a Deus. Se você conhecer a Deus, você vai fazer coisas que jamais você imaginou na sua vida que seria possível. Jamais. A pessoa que conhece a Deus, ela vai ser habilitada por Ele para fazer aquilo que Ele diz que eu posso fazer. Eu só não faço se eu não conhecê-lo. Se eu conhecer a Ele, eu estou apto e eu posso fazer no nome dEle, de acordo com a palavra dEle, aquilo que Ele diz que eu posso fazer. Por isso Paulo diz em Filipenses 4,13, eu posso o quê? Paulo não via limite para ele, por quê? Porque Deus não colocou limite para Paulo fazer na terra. O que Deus revela a nós na sua palavra, não é para a gente saber, é para a gente possuir. É para a gente viver, é para a gente ter, é para a gente desfrutar. Aquilo que Ele diz a nós não é só uma história para encher a gente de palavras. Ele está habilitando a gente para a gente poder fazer coisas. Por isso que quando eu parei de pedir Deus para visitar os hospitais e eu passei aí, eu comecei a ajudar os doentes. Quando eu parei de pedir Deus para salvar as pessoas e eu comecei a ir lá pregar para elas, as pessoas começaram a ser salvas. Enquanto eu só ficava, Deus salva, toca no coração. Ora, tá bom, você orou, vai lá agora e fala. Eu passei a ver pessoas que não queriam nada com Jesus, pessoas da mais baixa estirpe da vida humana, gente que desceu às profundezas do inferno, se converter, mas por quê? Porque Deus não quer só me salvar, Deus quer que eu passe a reinar, que eu passe a exercer aquilo que é me dado, e o que é me dado vem através do conhecimento que eu tenho. Qual é a diferença entre um profissional que ganha pouco e outro que ganha muito? É o conhecimento. Fala para o seu vizinho, não reclama do seu salário. Adquira o conhecimento que ninguém tem. Faz igual a história do japonês. Você já viu a história do japonês? Eu não sei se isso é verdade e também não sei se a história também é assim, tá? Mas eu vou contar o que eu sei. Diz as más línguas, vamos falar dessa forma, né? Numa época muito remota, o pessoal fala Ford, né? No Brasil, Ford. Minas Gerais é Ford, não tem negócio de Ford. Ford nos Estados Unidos. Não, pastor William, cadê? É Ford. Você tem que torcer até a língua, falar, não, lá em Minas Gerais é Ford. Ford carro, Ford não sei o quê, é carro mesmo. Aquela empresa. Lá naqueles tempos que não tinha avião, não tinha internet, a Ford quebrou e ficou uma semana parado, a linha de produção deles, e não tinha como produzir nada, porque as esteiras não rodavam e não tinha como tirar os carros dali e colocar outros para montar. Olha o prejuízo. Nos Estados Unidos não conseguiram ninguém para consertar. Ficaram sabendo que tinha um japonês que esse camarada consertava. Foram buscar o japonês, aquele tempo era de navio, até chegar lá nos Estados Unidos, irmão. O japonês chegou lá, foi lá, dentro de 5 minutos, a esteira estava girando e a fábrica estava produzindo novamente, e disse que o Henry Ford chamou ele, que era o dono, né? Chamou ele, levou lá no escritório, deu um café para ele e falou assim, pode trazer a nota fiscal. Puxa vida, olha que coisa, ficamos tanto tempo parados e você chegou aqui em 5 minutos, colocou tudo para funcionar. Ele foi e falou assim, é só $1.000. Ele falou, o que é, rapaz? 5 minutos, $1.000, você está louco? Ninguém ganha $1.000 em 5 minutos. Eu só pago se você discriminar para mim na nota. Eu falei, tá bom. Ele foi lá na nota e colocou lá, $999. $1.
para apertar um parafuso. $999 para saber qual parafuso apertar. Ninguém sabia qual o parafuso que fazia aquele negócio funcionar, o japonês sabia. Por que ele ganhou $1.000 em 5 minutos? Porque ele conhecia o que ninguém conhecia. Ele resolveu um problema que ninguém resolvia. Assim, se nós conhecermos a Deus, nós vamos também resolver problema que ninguém resolve. Amém, irmão? Nós vamos conhecer a Ele. Se nós conhecemos, por isso que Moisés resolveu tantos problemas, porque ele conhecia o que ninguém em Israel conheceu. Por que ele não resolveu o problema da água? Ele não sabia o que fazer. Por que ele não resolveu o problema da comida? Porque eles não sabiam. Moisés sabia, ele resolvia. Por que nós não conseguimos resolver o problema da família, do casamento? Porque não sabemos, mas Deus sabe como colocar seu marido na linha. Deus sabe como transformar o seu filho. Deus sabe como mudar a sua vida, abrir suas portas. Perde um pouquinho de tempo, senta com ele, Senhor, eu achei graça. Se o Senhor mandou Jesus para mim, é porque o Senhor me deu a sua graça. Se eu achei graça, me faz conhecer o seu caminho. Porque no caminho de Deus, irmão, não há desilusão. No caminho de Deus não há fracasso. No caminho de Deus não há estagnação. Ele pode ser mais longo, mas você chega no final. No caminho de Deus nós não somos aprisionados. No caminho de Deus a gente sacode as prisões. A gente quebra elas. Essa que é a grande realidade nos dias de hoje, que muitas vezes nós perdemos em não conhecer. Olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 9, só para a gente poder encerrar. 9:24 de Jeremias. Mas o que se gloriar, glorie-se em quê? Conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço, que é bênção. Se a bênção que você precisa não tiver, Deus faz ela na hora. Por que lá com os discípulos não tinha pão suficiente e Jesus multiplicou o pão na hora? Não tinha, ele multiplicou. Aquilo foi bênção. Não tinha água, por que Deus tirou da rocha? Aquilo é bênção. Não tinha, ele tirou. Deus tira de onde não tem. Ele tira de onde não tem. E lembre-se que naquela parábola dos talentos de Mateus 25, ele pegou 3 pessoas, não foi? Para uma ele deu 5, para outra ele deu 2, e para o outro ele deu 1. Diga para o seu vizinho, no mínimo 1 você tem. O que você está fazendo com ele? Aquele que recebeu 2, multiplicou, ganhou mais 2. O que recebeu 5, multiplicou, ganhou mais 5. Agora ele tem 10, o outro tem 4. E o que recebeu 1 fez o quê? E ele disse, Senhor, eu sei que Tu és aquele que colhe aonde não semeaste. Eu tive medo, aqui está o teu talento. O que Jesus mandou fazer? Pega o talento dele, dê para aquele que ganhou 5 e lance ele aonde? Nas trevas exteriores. Por quê? Porque aquele homem recusou a conhecer o talento que Deus havia dado para ele. Irmão, tem um talento dentro de você que vai fazer coisa nesse Cuiabá, nesse Mato Grosso, nesse Brasil, que eu não vou fazer, nenhum outro pastor vai fazer, só está em você essa capacidade. Se você conhecer a Deus, você desenvolve isso, seja para negócio, seja para ciência, seja para medicina, seja para direito, seja para ministério, seja para o que for, seja para governo. Existe algo dentro de você. Na hora que você conhecer a Deus, Deus destrava essa coisa. E na hora que você destravar isso aí, meu irmão, ninguém te segura. Nada. Não tem demônio, não tem feitiço, não tem capeta, não tem bruxaria. Porque o conhecimento de Deus, ele faz você criar coisas aonde não existe. É o que a bênção dele faz. Ele faz bênçãos, beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz quem?
Se eu conhecer a Deus, você está sofrendo injustiça? Poxa, pastor, olha, eu sou nem vou precisar até falar para o senhor no final do culto. Poxa vida, tanta injustiça eu estou sofrendo. Se conhecer a Deus, Deus desmancha essa injustiça que estão fazendo com você e faz a justiça acontecer contigo. E por sinal, diz a Bíblia que Jesus é o que nosso? Nossa justiça, irmão. Ora, Jesus não entrou na minha vida só para me tornar membro de uma igreja. Jesus entrou na minha vida para fazer eu desfrutar daquilo que Deus trouxe na terra para que eu possa viver. É para isso que Jesus veio. Precisa de algo. Poxa, pastor, estou numa situação, 5 anos, 10 anos. Para que tem que ter juízo? Para executar a sentença. Agora, o que reis dão? O que reis dão, irmão? Reis dão sentença. Se eu conhecer a Deus, o que eu vou dar? Eu vou dar sentenças. Mas se eu não conheço a Deus, que sentença eu vou dar? Moisés conhecia a Deus. Toda sentença que Moisés deu contra o Egito, praga, não sei do que, praza, não sei do que, acontecia. Vinha mosca, sangue, né, carrapato, vai embora. Trevas, escureceu tudo. Mas na casa do povo hebreu, luz. Quem estava fazendo aquilo? Deus, né? Mas quem estava fazendo era Moisés. Deus dizia, faz isso, pega a vara, joga para cima o pó. Pronto, Moisés ia lá, o que Deus ensinou, ele fazia. Deus me ensina as coisas, eu não faço, quero resultado. Por isso que nós somos trazidos para dentro da igreja para aprender. Quando você sair de sua casa e diz assim, Senhor, ilumina o pastor, que ele me dê uma palavra, só me dê a capacidade de entender, porque eu vou lá aprender, Deus, como controlar a minha vida, amarrar o diabo, pisar em cima dele, libertar minha casa e abençoar minha família. Mudar essa cidade, mudar esse país. Deus está esperando homens e mulheres para poder fazer isso. Digam graças a Deus. Só você falar, Jesus, eu estou aqui, me faz conhecer teu caminho. Faça isso todos os dias na sua casa. Todos os dias. Deus, eu quero te conhecer, o Senhor vem me trazer a graça. Se eu achei a graça, então me faz te conhecer. Porque tem que mudar, nossa vida tem que mudar, nós não podemos ser os mesmos de outrora. Deus não trouxe a gente para dentro da igreja para a gente ficar marcando passo. Deus trouxe a gente para dentro da igreja para nos liberar, para nos ensinar como viver lá fora, porque lá fora que tem a guerra, a batalha, mas lá você vai e vence e põe Satanás debaixo dos teus pés, que é o lugar privilegiado que Jesus decretou para ele na minha vida e na sua. Feche os olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos diante da tua presença. Oh meu Deus, nos ajude e nos ensine o teu caminho. Nos ajude a te conhecer, Senhor. Se nós passarmos por onde o Senhor está a nos mostrar, não haverá portas que estarão fechadas, porque o Senhor irá à frente e abrirá cada uma delas. Pois o Senhor diz que é aquele que tem a chave da casa de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Se nós passarmos pelo caminho do Senhor, nós encontraremos a paz, porque os seus caminhos são de paz. Se nós passarmos pelos teus caminhos, nós encontraremos a cura, porque no teu caminho há cura para o nosso corpo. Assim como Bartimeu, quando ele foi pelo caminho que o Senhor havia passado, e ele orou, o Senhor parou, e o Senhor ouviu, e o Senhor abriu os seus olhos. Meu Pai, não há nada que o Senhor não queira fazer, mas muitas vezes, ó Deus, nós nos recusamos e resistimos a aprender. Como Israel, o Senhor resistiu, não foi ao diabo no deserto, eles resistiram ao Espírito Santo. Senhor, tira toda a resistência que nós temos e abre, meu Deus, o nosso entendimento, a nossa compreensão, e nos ajude, Senhor, a conhecer os teus caminhos e por eles ter a força para passar, porque assim, meu Deus,
essa será a garantia de que nada irá nos deter. Nós queremos conhecer o Deus Todo-Poderoso que Abraão conheceu. Nós queremos conhecer o Deus que Moisés conheceu. E por causa disto, ele ajudou uma nação inteira a sair da escravidão. Ajudou uma nação inteira, meu Deus, a conhecer e a ouvir a sua voz. Os que não quiseram seguir, não seguiram porque não quiseram. Mas com todas aquelas pessoas, Moisés falou com elas. Às vezes nós não conseguimos falar com um colega de trabalho. Não conseguimos falar com um familiar, Jesus. Temos vergonha. Não temos coragem, meu Deus, de falar, porque achamos que a pessoa vai brigar conosco. E as pessoas estão morrendo, e nós temos a solução nas mãos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nos ajude. Meu Deus, ilumine os nossos olhos. Nos dê um espírito, meu Pai, que nos faça compreender como é que nós devemos agir, para que o mesmo poder que manifestou no Senhor Jesus, naquele sepulcro, no terceiro dia, ressuscitando entre os mortos, seja o mesmo poder que também se manifeste em nós. Que o que prendeu essa moça, que o que prendeu esse rapaz, o que prendeu essa mulher, Senhor, que hoje caia, seja pecado, seja dúvida, seja medo, seja incredulidade, seja o que for, Senhor Deus, em nome de Jesus. O Senhor diz que o povo que conhece o seu Deus vai se esforçar e vai fazer proezas. E de hoje em diante essa mulher vai chegar onde ela não conseguiu, esse homem vai onde ele nunca foi. Porque esse povo vai ser levantado, Senhor, despertado para isso. Que o Senhor nos faça isto. Nós oramos e te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Digam graças a Deus.